Olá pessoal, estou aqui aparecendo sem maquiagem, querendo cortar a franja já porque tá começando a me atrapalhar. Esse vlog começou de uma forma muito diferente, eu acho que a gente nem pode exatamente chamar de vlog, porque vários dias se passaram antes que eu aparecesse aqui eu mesma, né, pra vocês. E por que que eu decidi fazer isso, né? Por que que eu decidi fazer esses clipes antes e aparecer depois? O último vlog que eu gravei aqui pro canal foi um vlog onde eu mostrava a minha leitura, né, até onde eu cheguei, de Crime e Castigo e The Glass Sentence, são dois livros que eu estou lendo para maratona literária de verão. E por vários dias esses livros foram as minhas únicas leituras e eles duraram muito tempo, eu ainda não terminei um deles, então não fazia muito sentido eu atualizar vocês diariamente, porque seria algo como li mais um pouco, no outro dia li mais um pouquinho, então não faria sentido eu ficar atualizando vocês de forma diária. Por isso é que eu decidi ler um dos livros inteiro e depois sentar aqui para comentar com vocês o que é que eu achei, como é que foi a leitura e etc. E é isso que eu vim fazer agora, então eu vim comentar um pouquinho com vocês de Crime e Castigo, que foi o meu primeiro livro aí de literatura russa. Os primeiros comentários, né, então os comentários da primeira metade de leitura vocês podem conferir no vlog anterior aqui do canal, onde eu falo mais sobre o andamento da história, falo sobre a sinopse e tal. Esse comentário aqui vai ser um comentário final e geral do que é que eu achei da leitura, só pra vocês não ficarem no vazio, sabe, no vácuo, esperando saber o que é que eu achei. Então, como eu falei, esse livro foi a minha primeira experiência com literatura russa. Eu escolhi essa leitura com algumas amigas. Elas não finalizaram o livro ainda, então eu estou comentando aqui com vocês, né, de antemão. Mas a gente decidiu por essa leitura porque é um dos livros mais conhecidos do autor, então é um grande livro da literatura russa. É claro que existem muitas outras obras, mas essa daqui é uma das principais. Fazendo um resumão aí pra vocês, eu dei 4 estrelas pra essa história e eu demorei 17 dias pra ler esse livro direto. Eu li todos os dias, desde o dia 1º de janeiro de 2021, que foi quando eu iniciei essa leitura. Eu gostei muito do livro, eu acho que ele me trouxe reflexões que eu não estava esperando ter, ao mesmo tempo que me mostrou um autor que vai contra todas as expectativas, sabe, que eu tenho sobre ele, na verdade que eu tinha sobre ele. Então foi um livro que quebrou muitas barreiras na minha cabeça e eu acho que é por isso que é legal compartilhar com vocês a minha opinião final sobre ele. Eu não vou ficar me atentando muito aos detalhes da sinopse, tá? Só saibam que o próprio título conta do que é que fala essa história, então o nosso personagem comete um crime e depois ele vai tentar lidar com as consequências do seu crime, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo aí pessoas secundárias, vou colocar, que vão entrando na sua vida, né? E ele vai tentando lidar com as consequências de ter cometido esse crime no início da história. E uma coisa que me surpreendeu muito foi o tipo de reflexão que o autor fez. Então, esse livro, de acordo com as notas de rodapé do tradutor, tem muitas partes autobiográficas, então partes que o próprio autor incluiu na história que eram coisas reais que tinham acontecido com ele, e eu acho que esse livro se torna um pouco mais interessante por conta disso. Fora que ele traz uma reflexão que nunca passou pela minha cabeça, que é o fato de que muitas vezes grandes figuras históricas, grandes pessoas, né, conhecidas, acabam cometendo crimes hediondos e a gente ignora porque elas são pessoas extraordinárias, entre aspas. É um tipo de reflexão que nunca passou pela minha cabeça, o autor aborda isso, grande parte da história é com relação a isso. O final me surpreendeu bastante porque logo no finalzinho, assim, nos últimos capítulos, eu entendi que a gente está lendo a história de um homem que cometeu um crime bem grave, não vou falar qual é porque vocês vão ter que ler pra descobrir. Ele tenta lidar com as consequências, mas em nenhum momento ele assume que ele fez algo errado, no sentido de que ele é culpado de algo ruim. Então ele sabe que o que ele fez vai contra tudo que a gente acredita ser o certo, mas ele não assume nenhum tipo de culpa. E ao mesmo tempo em que ele fica nessa arrogância, porque tem muitas coisas envolvidas que eu não quero falar pra vocês não perderem a experiência, mas ao mesmo tempo em que ele traz essas reflexões e ele não assume a culpa, a gente em todo momento torce por ele. A gente torce pra que ele se dê bem no final. E isso é uma das coisas que o autor pega muito bem, eu acho, assim, não sei se eu tô inventando coisa, não sei se eu estou criando teorias na minha cabeça, mas eu acho que o autor, ele faz isso de propósito pra confirmar esse tipo de teoria que ele traz, pra que a gente reflita, que é a questão de que, mesmo que essas pessoas tenham cometido grandes crimes, a gente ainda passa por eles como se fossem heróis, a gente ainda lembra dessas pessoas como se elas fossem grandes ícones da história mundial, e a gente continua fazendo isso, não é uma coisa que vai mudar, sabe? A gente vai continuar fazendo isso, vai continuar deixando que essas pessoas saiam impunes de crimes porque elas vão fazer coisas ótimas pra história
história. E é isso que eu acho que pegou nessa história pra mim. Eu não estava completamente apaixonada por ele, eu não terminei o livro completamente apaixonada por essa história, como algumas pessoas. Algumas pessoas têm esse livro como um favorito da vida, não é o meu caso, mas com certeza a última parte do livro ali que esclareceu essas coisas, que abriu os meus olhos pra esse tipo de teoria que eu acabei criando, aumentaram a nota do livro, né? A última parte aumentou, a teoria aumentou a nota do livro, então eu acho que vale muito a pena que vocês tenham essa experiência com a literatura russa. Não é um livro difícil de ler, por mais que a gente acredite, né, que seja uma literatura complicada, uma história densa, ele é sim um livro denso, ele não é um livro muito rápido de você ler, mas não é uma história nada complicada, e eu acho que se vocês têm vontade, vocês devem sim ler essa história, porque vale a pena, até pela reflexão. Saibam apenas que o livro é realmente lento, tanto que eu demorei 17 dias pra ler, e não é uma coisa, não é um período muito grande, sabe? Eu acabei lendo rápido, mas eu acho que é bom comentar com vocês pra que depois vocês não venham me cobrar ação, aventura, num livro que não vai ter isso, tá? Então agora vocês já sabem. Mas enfim, esse é o meu comentário rápido de Crime e Castigo. Eu não vou me prender muito ao que eu achei, ao que é o livro, porque, como eu falei lá no primeiro vlog, eu não acho que eu tenha pegado todas as nuances dele, mas essa principal teoria que eu, né, criei na minha cabeça, ou essa principal reflexão que eu tive, já valeu muito a pena, então é por isso que eu recomendo pra vocês. Antes de eu ir embora, eu só queria comentar com vocês sobre um livro que chegou aqui em casa, que vocês devem ter visto aí no vídeo, eu devo ter gravado o vídeo quando ele chegou. E eu só queria comentar com vocês, né, qual que era, que é o segundo livro de Mistborn, que é o The Well of Ascension. E eu já comprei esse livro pensando na leitura coletiva da Tami, do Resenhando Sonhos, e da Maíra lá, do All About the Books. Será que é isso, gente? Acho que talvez não seja plural no final, mas eu comprei pensando na leitura conjunta, né, que elas vão fazer. Tem datas no vídeo da Tami, então procurem lá no canal da Tami, dela falando sobre leituras conjuntas que ela vai fazer em 2021. Mas eu já estou me adiantando aí, né, eu acho que esse livro aqui é março, abril, alguma coisa assim. Então eu já tô me adiantando comprando, e eu só queria mostrar pra vocês a edição que chegou, né, pra vocês saberem aí qual o livro que eu vou dar prioridade nos próximos meses. E agora, então, que eu já comentei sobre Crime e Castigo, que eu finalizei a leitura de Crime e Castigo, né, que tava realmente me segurando, eu vou pegar The Glass Sentence, que ainda tá parado, coitado. Falta, assim, menos da metade, sabe, pra eu terminar de ler. Pelas minhas contas de página, faltam exatamente 200 páginas, e eu acho que as partes devem ser mais ou menos separadas entre 100 e 100 páginas, né. Agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, já é 1h da tarde, então eu já almocei, já perdi minha manhã, né, mas eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir hoje pra que eu tire esse livro da minha lista. Apesar de estar muito bom, eu não gosto de ficar segurando o livro por muito tempo, sabe, porque eu sei que eu posso ler, então eu quero ler. Não vou mais tomar o tempo de vocês nessa atualização. Espero que vocês tenham gostado do meu comentário de Crime e Castigo. Comenta aí se vocês concordam comigo ou se eu dei uma viajada boa nessa história, porque eu realmente não sei o que pensar. Talvez eu procure alguns outros vídeos de alguns outros produtores de conteúdo, né, pra ver se eu tô viajando ou se eu tenho algum ponto aí de razão. Mas é isso aí, essa é a minha atualização. Eu vou ler The Glass Sentence e depois eu volto pra comentar com vocês quando eu terminar o livro, tá? Não vou voltar antes disso porque não faz sentido, então quando eu terminar eu volto pra atualizar vocês, pra atualizar esse vlog aqui. Oi, gente! Mais uma atualização de leituras pra este vlog, porque eu finalizei a minha outra leitura, né, que eu tinha comentado com vocês, já estou há 2 semanas falando sobre esse livro, que é The Glass Sentence. Eu não vou me ater muito aos detalhes aqui, eu não vou ficar falando horas e horas sobre ele, que nem eu fiz com Crime e Castigo, na verdade foram alguns minutos, mas pareceram horas, né, editando, porque eu vou fazer um vídeo especial da trilogia inteira, então eu não quero me adiantar. Quero deixar esse vídeo, né, certinho pros livros e não vou ficar falando muitos detalhes aqui nesse vlog. Saibam apenas que ontem eu participei de uma live lá no canal do
do Ian, maravilhoso, vou deixar o canal dele marcado aqui na descrição. E é a segunda live dele que eu participo que me ajuda a terminar um livro, então Crime e Castigo eu adiantei a minha leitura praticamente inteira lá na live dele, e dessa vez terminei esse outro livro, então foi muito bom, muito maravilhoso participar, porque realmente funcionou. E eu amo, gente, que eu paro pra gravar uma pequena atualização pra esse vlog e ver o quê? O carro do gás, com aquela música, e todos os cachorros da rua latindo pro carro do gás. Enfim, o que eu queria dizer pra vocês é que eu gostei muito dessa história, da mesma forma de quando eu li da primeira vez, eu dei 4 estrelas. Se eu não me engano, eu tinha dado 4 estrelas e meia, mas eu abaixei pra 4, porque eu acho que é justo. É o primeiro livro de uma trilogia, então entende-se que algumas coisas ficaram sem explicação, mas a verdade é que esse livro, por si, já é um livro que tem uma história fechada. Apesar de dar uma abertura ali, de ter uma abertura pra uma continuação, porque no caso é uma trilogia e tem uma continuação já, eu acho que esse livro, ele fecha ali uma etapa da história, sabe? Então, mais coisas deveriam estar ali dentro, eu acho que mais explicações deveriam ter sido feitas. Fora que eu já quero avisar vocês, porque eu sei que algumas pessoas vão ler por indicação minha, vocês têm recebido essa trilogia, né, com bastante animação, né, então eu sei que alguém vai ler. É um livro juvenil, então as coisas são muito convenientes às vezes, sabe? Então as coisas acontecem como se peças encaixando no quebra-cabeça de forma muito fácil. É uma forma de aliviar um pouco a tensão da história, porque é uma história bem complexa. Se você for um adolescente tentando ler essa história, você vai ter um pouquinho de dificuldade pra entender a questão do tempo e do espaço, né, que está tudo confuso. Então eu acho que foi uma forma da autora meio que fazer a história andar, fazer essas coisas acontecerem de forma muito conveniente pra que a história andasse, mas eu acho que a autora ainda podia ter se esforçado um pouquinho mais pra fazer a história um pouco mais realista, mesmo sendo uma fantasia, né, um livro de realismo mágico. É por isso que eu dei 4 estrelas, mas assim, foi super fluido, eu só demorei pra ler porque eu tava lendo Crime e Castigo, era a minha prioridade, então esse aqui acabou ficando um pouquinho de lado, mas eu realmente adorei. Eu amo histórias de aventura, em que a pessoa tem que passar por várias situações diferentes pra chegar no seu objetivo final. É um livro que tem tudo que eu gosto, tem todos os elementos que eu gosto, só acho que a execução ficou faltando ali alguma coisa, sabe, pra eu me apaixonar completamente. E é isso, gente, essa é a minha atualização pra vocês. Agora, então, eu tenho 2 livros da minha TBR lidos. Se vocês assistiram o meu vídeo de TBR da maratona, vocês lembram que eu falei que eu queria terminar esse livro, né, ler esse livro e avançar o máximo que eu conseguisse em Crime e Castigo, e eu consegui finalizar os 2 livros, então eu já estou muito feliz que isso tenha acontecido. E eu acho que eu vou acabar finalizando esse vlog aqui, porque eu sinto que eu não vou mais conseguir realizar uma leitura completa da maratona. Hoje é dia 20, a maratona termina dia 23, então eu não acho que eu vá conseguir terminar nenhum dos outros livros da minha TBR. Por isso é que eu vou terminar esse vlog agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que a trilogia de The Glass Sentence já está publicada no Brasil e vai ter um vídeo especial pra ela quando eu ler os 3 livros, por isso é que eu não comentei muito sobre o primeiro. Eu quero guardar mais considerações, né, pra falar no vídeo. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esses dias. Sei que esse vlog ficou meio esquisito, né, porque só tem 2 atualizações, mas enfim, era a segunda parte do vlog que saiu semana passada que eu precisava completar. Comenta aí como é que vocês estão na maratona, né, como é que tá indo, se vocês conseguiram ler alguma coisa já. Eu acredito que grande parte das pessoas já conseguiu ler várias coisas, eu é que tava meio atrasada mesmo, mas enfim, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, porque eu estou aqui falando de livros toda semana. E se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu curtir, porque me ajuda demais. E agora eu fico por aqui de verdade. A gente se vê no próximo vlog aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau!